Olá! Em primeiro lugar, parabéns Paulínia pelos seus 48 anos de emancipação. Parabéns paulinenses e também aqueles que adotaram como sua cidade. Colaboraram na sua construção e desenvolvimento. Vamos iniciar uma série especial sobre Paulínia. São vários programas com depoimentos onde vamos viajar pelos cantos e contos dessa cidade. Contar um pouco da história de uma estação que se tornou distrito e hoje comemora 48 anos de sua emancipação. E quem vai contar esta história são os próprios paulinenses e os paulinenses de coração. Você quer saber um pouco desta história? De como esta estação José Paulino se tornou Paulínia? Acompanhe a gente nesta viagem pelos trilhos desta cidade. Meu nome é Alfonso Rossel, eu moro em Paulínia há quase 40 anos. Vim para cá com 1 ano de idade, de Jaú, em 1971 para 72. Na verdade, eu me considero um paulinense por amar a história da cidade. E mais precisamente essa história da ferrovia, toda essa história envolvendo a ferrovia, que é uma das minhas paixões e uma que hoje é a minha profissão também. Praticamente todas as cidades do estado de São Paulo, elas nasceram de estações ferroviárias. Elas tinham os núcleos no começo do século XVIII, no final do século XVIII, virada do século XIX. Mas a grande maioria realmente virou cidade, foi conhecida como cidade, quando a estação chegou, quando o trem de ferro chegou. Por quê? Porque dentro da estação se fazia a vida da cidade. O trem passava às vezes 4, 5 vezes ao dia na cidade. E lá tinha o correio, tinha agência bancária, tinha troca de comércio, muitos dos comerciantes despachavam as mercadorias pela ferrovia. Então se criou um certo contexto histórico de que as cidades elas realmente começam quando a ferrovia chegou, porque na verdade era o que mais de moderno se tinha naquele período em termos de transporte. É como hoje a internet, é bem uma comparação um pouco distante, mas é uma comparação bem realista. E Paulínia não é diferente disso. Paulínia, a estação aqui foi inaugurada em 18 de setembro de 1899, junto com outras da linha, como Cosmópolis, Arthur Nogueira. Mas o objetivo principal era escoar a produção de açúcar da região, que era baseada toda na usina Ester, aqui em Cosmópolis. Mas Paulínia tem um diferencial, ela já tinha um núcleo habitacional, tinha uma pequena igreja já no começo do século XVIII, que nos meados de 1800, 1805, já é o escopo que hoje é a Igreja São Bento. E a partir dali já se montou um núcleo habitacional. A ferrovia só trouxe mais progresso e mais pessoas para cá. Grande parte dos imigrantes que vieram da Europa via pela ferrovia. Desciam no Porto de Santos, subiam a serra, ficavam na estação dos imigrantes, na recepção dos imigrantes, lá em São Paulo, e depois todo esse povo, essa população era escoada para o estado todo de São Paulo. Então, teoricamente, no meu entender como ferromodelista e amante das ferrovias, a cidade começou em 18 de setembro de 1899. A parte de emancipação, a história que hoje a gente conhece como 48 anos, é só um pedaço, que na verdade é o pedaço que nos últimos, de 92, 91 para cá, foi que a cidade aflorou. Porque antes disso ela também era uma cidade comum do interior. Por amar os trens e gostar muito da história da Funilense, desde 99 para cá, nós fundamos uma associação, que é a Associação Paulinense de Ferromodelismo e Preservação Cultural, que visa justamente preservar toda essa história da estrada de ferro funilense, que foi a que deu origem à estação da cidade. O hobby em si é a reprodução disso em miniatura. E a escala que hoje mais usada no mundo para esse tipo de hobby é 1:87. Então hoje nós, a Aspafer, temos 2 maquetes, que a gente faz exposições em vários encontros de ferromodelismo no estado de São Paulo todo, e algumas vezes fomos convidados para fazer em Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, com uma maquete reproduzindo Paulínia em 1899, no dia da inauguração da estação. Com as figuras, a locomotiva a vapor,
São locomotivas muito emblemáticas na história da Funilense e na história de todas as cidades, inclusive de Campinas, Cosmópolis. A gente conseguiu reproduzir isso em HO, numa escala 87 vezes menor. E esse é a minha paixão, meu hobby, o que eu amo fazer, né? E de 99 para cá, praticamente virou uma profissão. Eu ponho som nas locomotivas, construo maquetes, dou assessoria sobre ferrovias e tudo. Mas o objetivo principal é esse, a gente transformar uma história gigantesca numa maquete, numa miniatura da vida real, do cotidiano, do dia a dia da cidade. Então a gente reproduz relevo, reproduz árvores, reproduz situações da história de Paulínia, do gato que subia no telhado da estação, do bêbado que sempre ficava esperando o trem das 5 horas para depois ir para casa, que a mulher vinha buscar ele debaixo lá da gare da estação. Então a gente reproduziu tudo isso na maquete e é bem lúdico, a gente gosta muito de mexer com as crianças. As crianças têm que achar esses pontos para receber alguns boletos, para poder preencher e ganhar uma caixa de trens para poder brincar. Então, esse é o principal objetivo dessa parte histórica e desse hobby, que é essa luta para preservar a história da cidade, né? Manter a história da ferrovia e a história da cidade viva, na memória de todo paulinense. Paulínia, para mim, é mais que uma mãe. É uma cidade que eu não sei, eu não viveria em outro lugar, eu não conseguiria viver longe de onde eu moro hoje. Eu tenho tudo que eu quero perto, eu tenho todos os meus amigos de infância, as pessoas conhecidas, todos os migrantes que vieram para cá, que são de fora, que se tornaram parte da cidade. E de 15, 18 anos para cá, essa cidade mudou muito, ela ficou muito melhor. Eu não vejo Paulínia hoje sem 2 pontes no Rio Atibaia. E até um caso bom para contar sobre isso, porque na década de 40 eles queriam derrubar a ponte da ferrovia e fazer outra. E teve um povo que não quis derrubar a ponte, porque era uma ponte histórica, né? E fizeram a ponte que até uns 6, 7 anos atrás, se eu não me engano, era a ponte que todo mundo usava. Aí agora tem 2. Quando foram fazer 2, disseram que deram para fazer 2. E hoje a gente vê o caos que é o trânsito lá. Então Paulínia é uma cidade muito dinâmica e eu não consigo viver sem isso. É uma cidade em que você tem tudo, você está perto de tudo, você está perto das melhores rodovias, você está perto dos melhores centros médicos. Então é uma cidade muito agradável para viver. E para quem já morou, por exemplo, na Espanha, morei uma época na Espanha, eu não consegui ficar lá. Emagreci, passei mal, eu tive que voltar para a minha terra, não consegui ficar longe da minha terra e da história da minha terra, né? Porque é uma cidade que tem essa história, que tem esse início que era um local onde se foi construída uma igreja para proteger as pessoas de mordida de cobra. Hoje ter a pujança que a cidade tem, o orçamento que a cidade tem, os benefícios que a cidade dá para o povo, é uma coisa muito difícil de só dar parabéns. A gente tem que agradecer, dar congratulações por morar numa cidade como essa. Muito interessante. Gostaram? Acho que muita gente não sabia, pois Paulínia é uma das cidades que mais crescem na região e sua população é hoje superior a 90 mil habitantes e continua crescendo. Temos muita história ainda. Vamos viajar mais um pouco? Meu nome é Marisa Miyashiro Namini, sou farmacêutica empresária, nasci na cidade de Paulínia, adoro essa cidade, já vivi em vários lugares, estudei fora, trabalhei fora e resolvi voltar para essa cidade porque eu acredito no potencial dela. E com certeza nós estamos aqui para quê? Para fazer essa cidade, para crescer e desenvolver junto com ela. Estamos aqui na Rede Farmais, temos 5 lojas na cidade para atender com o nosso profissionalismo, o nosso cidadão paulinense. Agradeço a população da cidade, aos meus clientes. Por quê? Porque eles que nos motivam cada vez mais a desenvolver um trabalho melhor para contribuir para o crescimento dessa cidade. Então hoje eu verifico assim que realmente valeu a pena voltar para a Paulínia e fazer cada vez melhor essa cidade. E eu agradeço a todos e parabenizar essa cidade que tanto nos oferece e estamos aqui para contribuir, para cada vez mais melhorar e desenvolver junto com ela. Saúde é muito importante para todos, mas a cultura também é.
Bom, Paulínia está em mim e dentro de mim desde o ano de 1975. Eu nasci no estado da Paraíba, numa cidade que chama Soledade, uma pequena cidade. Então, quando eu morava lá desde a minha adolescência, que eu sempre tive o sonho de ser artista, mas eu nunca pensei em ser escritor, ser poeta, ser ator. Eu sonhava ser cantor de rock, né, que eu sou da geração 70, então meu sonho era ser cantor de rock. Depois, logo em Paulínia, chegando aqui, logo nos 2 anos já sendo paulinense, isso em 77, aí eu ganhei o primeiro concurso literário aqui na cidade. Então isso foi importante para mim porque me estimulou a participar de outros concursos e também a me dedicar à carreira literária. Isso em 77. Anos depois eu fui ganhando concursos literários que eram realizados aqui em Paulínia, na Biblioteca Pública Municipal, e ganhei vários concursos de contos, de poesia. Em 86 eu ganhei um concurso a nível estadual, que era um concurso de texto, inclusive promovido pelo governador, do governo Franco Montoro. E o prêmio era uma viagem a Brasília. E lá também uma outra surpresa, eu fui escolhido para representar a juventude paulista, sendo o porta-voz de todo aquele grupo de poetas e escritores da época. E eu falei no Palácio do Planalto. Aí foi um sucesso o primeiro livro em Paulínia, eu passei a divulgá-lo na região, 2 anos depois, nas Bienais do Rio de Janeiro e de São Paulo. Enfim, eu fui me dedicando, fui pegando gosto pelo fazer literário e fui expandindo o meu nome em feiras de livro, como Florianópolis, Cuiabá, enfim, e outras capitais. Paulínia, para mim, é como disse Drummond, né, uma frase assim, ele fala, se lembrando de Itabira, Itabira é apenas uma fotografia na parede. Eu gosto muito dessa frase. É como a minha cidade, a cidade que eu nasci, Soledade, Paraíba, eu digo que é apenas uma fotografia na parede. Então, Paulínia está dentro de mim, eu estou dentro de Paulínia, por onde ando, escolas, ruas, no shopping, teatro, eu estou sempre no shopping. E quem trabalha com arte, com cultura, sempre tem aquela vaidade ou o sonho de um dia acontecer nacionalmente, e por que não internacionalmente? E esse sonho me perseguiu desde minha adolescência, de ser reconhecido. Agora eu percebo, a partir de Paulínia, esse sonho pode ser realizado por causa do Festival de Cinema, por causa do teatro, enfim, por causa de vários eventos culturais que acontecem na cidade. E eu estou sempre envolvido com eventos culturais, como cinema, dança, teatro, música. O recado é que Paulínia, a partir desses 48 anos, o cidadão volta em seus olhos os problemas sociais, os problemas os problemas políticos sejam resolvidos e que a cidade se desenvolva com mais sustentabilidade. Parabéns para Paulínia, espero que a cidade também esteja dentro de todos, assim como está dentro de mim. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desta viagem e de seus personagens. Mas isso não acaba aqui. No próximo capítulo, vamos continuar conhecendo mais um pouco da sua cidade. Parabéns, Paulínia! Parabéns, paulinenses!